Olá, queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu sou o pastor Eliseu Lemos, aqui da The New Life, na cidade de Everett, e hoje é sábado, dia 14 de junho, e nós estamos em mais uma homilia de sábado, uma conversa, uma palavra rápida, uma rápida palavra para cada coração que assistir esse vídeo, aí no YouTube, no nosso canal do YouTube. Enfim, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de advertência, não é mesmo? Para nós enfrentarmos a nova semana, uma nova etapa da nossa vida. Agradecendo a Deus pela semana que passou e pedindo a Deus graça e sabedoria para enfrentar a próxima semana que se inicia amanhã, domingo, dia 15 de junho. Pois bem, nós sempre baseamos essa palavra numa declaração bíblica, numa palavra bíblica, num texto bíblico, para que seja a palavra de Deus, não a minha palavra, mas a minha palavra baseada na palavra de Deus, para cada um de nós. Desta feita, eu quero ler com você uma expressão que é muito conhecida de todos, mas ao mesmo tempo muito negligenciada por todos. Eu vou dizer não é por todos, mas por uma grande quantidade, eu vou dizer assim, de pessoas, crentes, salvos, não é mesmo? Que ignora essa palavra e que cai exatamente nesse erro que Paulo adverte aos irmãos que estavam na igreja de Tessalônica. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 19, numa expressão paulina à igreja de Tessalônica, Paulo diz assim, não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. É uma orientação paulina, é uma advertência paulina, é uma advertência, é um imperativo, é uma ordem, é uma determinação, é um pedido, você pode classificar como você quiser. O fato é de que eu quero pegar essa declaração e trazer para nós. Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Isso mostra, não é mesmo? Isso prova para nós que o espírito é algo que pode ser apagado, que pode ser diminuído, que pode ser extinguido na nossa vida. Na nossa vida. Extinguido na nossa vida. Não extinguir o Espírito Santo. E eu vou te dizer uma coisa. Extinguir o Espírito Santo na minha vida é a pior coisa que pode nos acontecer. É a pior situação que pode te acontecer. É nós apagarmos o Espírito Santo. Apagar, extinguir, abandonar, ou ser abandonado pelo Espírito, não é? Tudo isso tem o mesmo sentido. E aí então, meus irmãos, eu fiquei pensando, como é que nós fizemos isso? É algo que nós não queremos fazer. Ninguém de sã consciência, ninguém sabe assim, que tem algum temor, que tem alguma inteligência, que tem algum conhecimento bíblico, que sabe quem é o Espírito, que sabe quem é o Espírito, jamais quererá afastá-lo da sua vida, extingui-lo da sua vida. Ninguém quer isso, mas no entanto, isso é possível. E a primeira coisa que você precisa saber, nós extinguimos o Espírito Santo, nós nos afastamos do Espírito Santo de uma forma muito camuflada, de uma forma muito dissimulada, de uma forma muito sutil, se eu posso usar essa palavra, de uma forma muito sutil, nós vamos nos afastando do Espírito Santo. Nós não eliminamos o Espírito Santo de um dia para o outro. Nós não eliminamos o Espírito Santo após um pecado grave. Eu quero que você saiba disso.
nós não eliminamos o Espírito Santo de Deus após pecarmos. E um pecado grave, não é? Pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão, mas existem aqueles pecados que são mais graves, que a ação corporativa desse pecado, ela afeta de uma forma muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Então, mesmo diante desses pecados, nós não abandonamos o Espírito Santo. Nós não extinguimos o Espírito Santo na nossa vida. A forma de como nós extinguimos o Espírito Santo na nossa vida é de uma forma paulatina, de uma forma diária, de uma forma sutil, de uma forma vagarosa, mas muito eficaz. De um momento para o outro, o Espírito Santo de Deus nos deixa. Quando ele percebe que não tem mais jeito, que não existe mais condições de habitar em nós, aí então ele retira o Espírito Santo. O Espírito Santo nos deixa. Se você olhar para Davi, olhe bem, se você olhar para a vida de Davi, depois de ele pecar com Betseba, lá no Salmo de número 53, 51, ele diz assim, não retires de mim. Isso significa dizer que Davi ainda tinha. Davi ainda sentia o Espírito Santo de Deus nele, mesmo depois de ele ter feito o que fez, mesmo depois de ele ter adulterado com Betseba, mesmo depois de ele ter matado o esposo de Betseba. Veja que coisa interessante. Ele adulterou e assassinou. E ele clama por Deus: não retires de mim o meu espírito. Uau! Nós diminuímos o Espírito Santo, nós apagamos o Espírito Santo da nossa vida, meu amado. Pecando hoje, pecando amanhã, não consertando, não dobrando mais os nossos joelhos e pedindo perdão a Deus. O fato de nós abandonarmos uma vida diária de comunhão com Deus, uma vida diária de oração, uma vida diária de leitura da palavra de Deus, nós vamos, de uma forma paulatina, abandonando o Espírito Santo de Deus. Nós vamos extinguindo o Espírito Santo de Deus. Cuidado com isso. Não é o nosso pecado que faz com que o Espírito Santo de Deus seja extinguido na nossa vida. É a nossa permanência nesse pecado. É a nossa permanência nesse pecado. Davi adulterou, mas ele clama a Deus depois. Depois de ser confrontado por Natã, Davi confessa o seu pecado. E o profeta Natã diz: olha, Deus te perdoou. Isso significa dizer que, e ele mesmo clama: não retires de mim o teu espírito. Viver sem o Espírito de Deus é algo muito difícil para quem já o experimentou. Cuidado com a tua vida diária. Busque a Deus todos os dias da tua vida. Nessa semana que se inicia amanhã. Participe do culto da igreja. Ore a Deus. Faça a sua leitura diária. Faça o seu devocional diário. Isso vai cultivar, isso vai fortalecer o Espírito Santo de Deus na tua vida. E dessa maneira, você vai aumentando e vai se tornando cada vez mais íntimo do Espírito Santo de Deus. A ponto de, quando você estiver entristecendo o Espírito Santo, você vai perceber isso. Assim como acontece com a sua esposa. Ela não precisa dizer para você: olha, você me magoou
ou vice-versa, não é? Pelo fato de você amá-la e ela te amar, você percebe isso no ar dentro de casa. Eu sou casado há 45 anos e eu percebo isso. Eu sei quando eu errei e ela sabe quando errou também. Porque no ar a coisa se manifesta. E assim, com a intimidade do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos para pecar, olha, estamos para cometer ato ilícito diante de Deus, o Espírito Santo de Deus nos alerta. Não faças tal. Não fales tal coisa. Não faças tal coisa. Não vá a tal lugar. Não proceda de tal forma. O que é isso? Intimidade com o Espírito Santo de Deus. Fique na paz. E que Deus esteja contigo através do seu Espírito. Uma linda semana. Amanhã é domingo, dia 15 de junho, e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, ali, no número 355 da Broadway, na cidade de Everett, aqui no estado de Massachusetts. Um grande abraço e até sábado que vem, dia 22, se Deus quiser. Um grande abraço, fique na paz.